de uma situação em que todos nós fomos acometidos. Há poucos meses atrás, a gente nem sabia que palavra era essa, coronavírus, né? Ela chegou na vida de todos, afetou a vida de todos nós numa pandemia global e tudo muito rápido. E a gente foi movido a um momento surpresa aí de isolamento social e tivemos que correr muito para poder nos ajustar. Hoje a gente percebe país e empresas no Brasil num modelo chamado em V, com um período de queda, gerando um forte estoque de dívidas, mas com a necessidade de adoção de medidas para a recuperação e um futuro crescimento. E na Fundação Dom Cabral, a gente trabalha esse processo em 3 fases. A primeira, com foco na sobrevivência, medidas muito concretas juntas em cada organização parceira. Um segundo movimento, que é simultâneo, nos trazendo aí com medidas para sustentação e retomada, e um terceiro para transformações, uma gestão para transformações, considerando esse conjunto de mudanças que estamos vivendo e que nos deixou tão tontos no primeiro momento, né? A gente traz aqui o nosso querido Mandelli para refletir com a gente, podermos interagir, sair daqui com algumas questões e com algumas sugestões práticas. Porque que sensações iniciais são essas? O que é que cabe às lideranças fazer hoje para engajar as pessoas nessa trajetória? O que é que atrapalha aí nesse processo? Como é que a gente pode exercer uma liderança diferenciada para, de fato, a gente construir esse futuro hoje? E em que medidas, no curso do tempo, simultâneas ou medidas sequenciais? Então, essas são algumas provocações que a gente já começa aqui a fazer e que, com certeza, esse papo vai ser muito valioso para nós em função, inclusive, do que o Gleidson colocou há pouco, né? E que o conhece de perto. O Mandelli costuma me chamar de repetente, porque eu não canso de escutá-lo sempre e aprender sempre muito com ele. Obrigado, Mandelli, por estar aqui com a gente e a todos vocês também. Mas não é só você, viu? Porque tem o Carlos Fiuza também, tá aí, é ex-aluno também, é repetente também. Tá cheio de repetente aí. Tá cheio de repetente, né? Você está protegido. Bom, eu acho que tem umas pessoas que, para a gente admirar certas pessoas e para a gente conviver com elas, necessariamente a gente não precisa ficar ao lado dela 24 horas por dia. Eu convivo com o Valdemar há 2 décadas e meia, certo? Sem tê-lo visto muito pouco mesmo, mas isso, a certa distância, nunca quis dizer, nunca diminuiu a admiração que eu tenho pela persistência dele, pela idolatria dele, pelas boas práticas de liderança. Certo? Obrigado pelo convite, Valdemar, obrigado pelo convite, Gleidson. E vamos conversar um pouco sobre essa coisa complicada, certo? Acho que o primeiro ponto que eu quero deixar claro para todos vocês, certo? É o seguinte: qualquer pessoa que vier aqui e disser, eu quero contar para vocês a minha experiência nesse tema, o meu conhecimento nesse tema, é mentiroso. Porque nós não passamos por um período igual a esse, certo? Pelo menos, eu estou com 68 anos, não me lembro de ter um período que uma doença para o mundo. Literalmente parou o mundo. Parou. Ou seja, eu vi a semana passada, tem um site que a gente vê os voos no mundo andando, certo? O mundo está vazio de voos. Estava vazio de voos. O mundo está vazio de consumo de petróleo. Ou seja, essa semana, quem foi curioso viu na internet os navios parados em todo o oceano no mundo, que eles não têm aonde atracar para pôr o petróleo. Ou seja, os países que têm maior capacidade de reserva de petróleo, tem aonde pôr petróleo por mais 8, 9, 10 dias. A partir daí, não tem onde pôr petróleo. Quer dizer, se alguém de vocês falar, eu já vivi isso, eu vou perguntar em qual planeta. Porque nesse planeta não, certo?
Eu estava no dia 11 de março, eu estava na minha semana que eu fui celebrar os meus 68 anos. No dia 11 de março, a gente voltou aqui para casa, que era fim das minhas férias, certo? E aí foi o dia que foi declarada a pandemia, certo? Para vocês terem ideia, eu voltei aqui para casa no dia 11, sendo que no dia 15 eu estaria já com viagem para o Brasil. Dia 11 à noite eu estava aqui, dia 12 vim arrumar minhas coisas, dia 12 à tarde comecei a receber ligações, e entre 12 às 3 da tarde e dia 13 às 9h30 da manhã, a minha agenda zerou. Eu não tive nenhuma... tudo que eu tinha foi postergado. Ora para segundo semestre, ora para o ano que vem, ora para daqui 2 meses, 3 meses, sabe lá. Aí eu falei, epa, peraí, isso aqui é algo que eu não vivi ainda. Certo? E aí eu esperei domingo, segunda e terça. Na terça-feira eu coloquei um aviso no meu LinkedIn, dizendo para todo mundo, estou completamente disponível para qualquer pessoa que queira conversar comigo via virtual, certo? Eu marco reunião e a gente conversa sobre o tema que você quiser dentro da minha especialidade, certo? Sem honorários, certo? Eu falei, é hora de ajudar as pessoas, não é hora de cobrar as pessoas. E aí eu coloquei isso no LinkedIn, certo? Em 1 dia e meio a minha agenda começou a encher, certo? E eu vou dizer para vocês, eu fecho essa sexta-feira, eu atendi 258 pessoas. Eu fiz 14 webinars. Eu entrei em 16 comitês de crise, certo? E eu fiz 4 palestras, certo? Então, quer dizer, eu trabalhei em média 7 horas por dia em frente a essa tela, certo? E é daí que eu quero tirar, certo, a nossa conversa de hoje, certo? Porque é aí que está a minha experiência. Certo? Minha experiência não está em já ter vivido isso. É lógico que eu comparei isso com os modelos de liderança que eu opero, e daí eu tirei algumas lições, que é o que eu quero passar aqui para vocês, certo? Eu acho que o primeiro ponto que precisa ficar claro é que nós estamos dentro de um momento único, não é uma crise, não é uma crise. Certo? Aliás, se vocês olharem o Brasil, nós estamos dentro de algumas crises. Nós estamos dentro de uma crise política violenta, nós estamos dentro de uma crise, certo, entre economia e saúde violenta. Nós estamos em crise de saúde, certo? E nós temos aí uma parada no mundo. Então, eu não estou chamando isso de crise, não. Eu estou chamando isso de um momento que a gente não viveu até hoje, certo? Se vocês olharem direitinho, a gente teve um ano de 2019 bastante bom, tivemos um janeiro e um fevereiro maravilhosos, e de repente tivemos uma brecada em março. Brecaram o mundo, certo? E aí a gente entra em um período que, a princípio, todas as pessoas falam, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, é uma pandemia. Aparece um nome novo, chamado pandemia. E a turma descobriu rapidamente, assim, em 2 dias, pessoal, 2 dias, estava todo mundo trabalhando em casa. Olha bem, a gente já vinha há anos falando, olha, porque a gente tem que trabalhar em casa, home office, e as empresas fazendo estudo de home office, porque o home office... Aí, em 24 horas implantou, todo mundo em casa, acabou. Mas como é que vai trabalhando em casa? Você chega em casa, senta e começa a trabalhar, ponto. Certo? Não, mas qual é a metodologia? Não tem metodologia, senta e faz. Certo? Então, ou seja, o primeiro sentimento que veio, e eu gosto de trabalhar muito a matéria de liderança pelos medos, né? Certo? O primeiro medo que veio, certo? Foi o medo de perder a vida. A gente vai morrer. Certo? A gente, é um vírus, a gente não sabe por onde ataca, a gente não sabe quem ataca. Certo? As grandes recomendações eram assim, lave as mãos e guarde distância um do outro. Escuta, um vírus que é declarado pandemia, que o mundo inteiro começa a morrer,
A China começa a morrer gente de cá, e é 100 por dia, 200 por dia, 300 por dia. E aí os nossos médicos falam, lave as mãos e mantenha a distância. Tem algo errado. Lave as mãos, mantenha a distância e fique em casa. Fique em casa. Por favor, fique em casa. Certo? Meu Deus do céu. Quer dizer, das quinta-feira para segunda eu fico em casa. Fechei a porta, todo mundo fechou a porta e falou, não vamos deixar o vírus entrar. Certo? Então, o primeiro medo que aparece é o medo de perder a vida. Foi a primeira vez que eu vi o medo de perder a vida vinha antes do medo de perder o emprego. Porque todo mundo falou, se não se cuidar, morre. Certo? Qual de vocês presente aqui, nós estamos em 218 pessoas, não ficou com medo de perder a vida? O meu filho acabou de chegar, certo? Ele foi comprar uma caixinha de vitaminas para mim aqui em uma farmácia, que não é farmácia, mas seria farmácia. Ele trouxe, certo? Esse vidrinho foi para a pia, ele foi lavado, certo? Foi enxugado, e aí sim ele foi posto aqui na minha mão, certo? E quem me trouxe não foi o meu filho, porque ele teve que lavar a mão antes de ir para o quarto dele, certo? Epa, quer dizer, não é o pobre, não é o rico, não é o que mora no condomínio, o que mora o que mora em um lugar pior. Todo mundo teve o medo de perder a vida, certo? É lógico que dentro da organização, certo? As organizações tiveram que cuidar do medo de perder a vida. O que as empresas fizeram, certo? Criaram um conjunto de medidas para isso. Álcool gel, pano na entrada com cloro para a turma pisar em cima, banco, as empresas que usaram ônibus, certo? Vi menos gente em cada ônibus, certo? Mais a distância, uso de máscara. E se você pegar o que todas as empresas fizeram, deu 10 medidas em todas elas. No Brasil inteiro e no mundo inteiro. Quer dizer, o que podia ser feito era isso. Muito embora a gente tenha negócios que sofreram impacto zero. Eu conversei com algumas empresas, pessoal, que aumentaram as suas vendas violentamente nos últimos 2 meses. Eu conheço empresa que cumpre o orçamento de 30 de junho em 30 de abril. Certo? Indústrias farmacêuticas, indústrias de alimentos, certo? Todas estão batendo recordes de venda, certo? Mas mesmo assim, caso bacana, eu conversei com uma empresa de Vitória da Conquista, na primeira semana. E eles falavam assim, professor, a gente contratou 85 pessoas nos últimos 15 dias, porque a gente está tendo que produzir muito mais. A gente adotou todas as medidas aqui dentro, é álcool gel, é distância, é ônibus, mas o pessoal não quer vir trabalhar, pessoal. Muito embora em Vitória da Conquista, naquela semana, tivesse o quê? 0 casos de contaminação. A turma não quer trabalhar. Por que não quer trabalhar? Porque na televisão estava dito o quê? Fique em casa. Se você sair de casa, você vai morrer. Fique em casa. Então a pessoa fala o quê? Eu vou ficar em casa, porque se eu sair de casa, eu vou morrer. Certo? Então essa empresa colocou assistentes sociais para visitar as famílias, para convencer as famílias a deixar os certos trabalhadores virem para as empresas. Certo? Olha o tamanho do medo de perder a vida, certo? Então, as empresas fizeram trabalhos muito bons dessa, eu vou chamar de pilar, tá? No pilar de medo de perder a vida. Porém, aparece um segundo pilar, que é o medo de perder o emprego. Aí as empresas
estão, enquanto negócio, certo? Tendo que se equacionar. Certo? E aí, algumas têm mais liquidez, outras têm menos liquidez. Outras simplesmente tiveram que fechar as portas. Fecha as portas porque foi proibido o trabalho. Fecha as portas. Certo? Não tem como trabalhar. Certo? Então, na cadeia de geração de valor, se você pegar o varejo, ele parou muito rápido, fecha as portas. A indústria de base, as mineradoras, essas não pararam, pessoal. Essas continuam trabalhando normalmente. Só medidas para trabalhar o medo de perder a vida, ok, mas o emprego garantido. Certo? Agora, no meio da cadeia de geração de valor, o medo de perder o emprego também paira. Certo? Então, aí a liderança, certo? Os comitês de crise não lidaram com isso. Deixaram o medo de perder o emprego andar pelos corredores virtuais, certo? E aí a turma somou o medo de perder a vida com o medo de perder o emprego. O pior é que o medo de perder o emprego é real. Ele é real. Porque, pensa bem, se o vosso negócio ele não tem capital de giro para aguentar 5, 6 meses, e o fechamento da economia dura 5, 6 meses, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que ter medidas drásticas. Então, medidas de redução de salário, medidas de pôr a turma de férias. Olha só, pôr a turma de férias em um período que ninguém pode sair de casa. Então, quer dizer, deixa a turma em casa só que abate de férias. Quitar os bancos de horas. Reduzir quadro pessoal. Ou seja, essas medidas antipáticas, pessoal, certo? Cabe à liderança cuidar dos que saem, não cuidar dos que ficam. Os que ficam já estão agradecendo por terem ficado. Ela tem que cuidar da turma que sai. Certo? Eu tenho um caso de uma empresa, certo? Um empresário, tem 820 pessoas, certo? A empresa dele. Certo? Na melhor hipótese, ela chega a 31 de agosto com 320 pessoas. Certo? 500 vão sair. Certo? E essas saídas vai pelas coisas que vai parando de fazer. E eu falei para ele, não cuida da turma que fica, cuida da turma que sai. E ele fez exatamente isso, certo? Ele montou um grande saguão e todas as pessoas que vão parando de produzir vão para esse saguão. Ele ajuda a fazer currículo, ele ajuda a ver se tem algum trabalho que a pessoa pode continuar fazendo de curto prazo, certo? Enfim, ele vai cuidando das pessoas que saem. As pessoas que chegam, que ficam bem mais felizes, porque é muito chato você ver um monte de gente indo embora e você continuar com as regalias de ter um emprego. Certo? Então, aí o líder precisa ser transparente, o líder precisa falar com todo mundo, o líder precisa falar a verdade, certo? Ele não precisa ficar andando pelos corredores sendo ilusionista, ou seja, fala o que está acontecendo, mostra os números, certo? Por que não? Diz para a turma que também está com medo, ou seja, eu estou usando máscara porque eu estou com medo, certo? Eu acho bom você usar máscara também, certo? Faz esse compartilhamento de vulnerabilidades que parece que a gente lida com medo de perder o emprego também. Certo? Olha bem, o medo de perder a vida mais o medo de perder o emprego, se eu coloco isso numa balança, ele pesa muito. E pesa mais para o latino, porque o latino ele gosta de desgraça, ele curte desgraça. Certo? Curte. Então, essas coisas ruim para o latino, ele ainda curte isso, curte falar que vai fechar, que vai perder emprego, que está ruim, porque tudo incomoda ele. Mas as empresas também estão esquecendo que a balança tem dois pratos e tem um lado que é um lado positivo e que a empresa precisa criar. E quem precisa criar isso são as lideranças. Certo? Então, meu primeiro pilar é lida
com medo de perder a vida. O segundo, lida com medo de perder o emprego. O terceiro, aí é positivo. Engaja o pessoal que fica em um projeto chamado 31 de agosto. Vocês vão falar, mas Mandel, por que você botou uma data de 31 de agosto? Porque eu acho que 31 de agosto é um mês de rompimento. Ou seja, é o mês que a economia vai ganhar da saúde. Certo? Ou seja, a gente tenha dominado o vírus ou não, certa economia vai ter que realmente abrir espaço, senão a gente vai ficar em um momento econômico muito ruim. Então, a minha dica aí é que você monte um projeto que vai acabar em 31/8. Se acabar antes, ok. Se for um pouquinho a mais, ok também. Certo? Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu discuti isso com um empresário na fim da primeira semana de pandemia. E ele montou um projeto chamado Quarentreino. Olha que coisa legal. Quarentreino. Então, ele falou assim, olha, ele lançou esse projeto, ele montou esse projeto. Falou assim, ó, qualquer pessoa dentro da companhia pode buscar capacitação para resolver problema. Então, olha bem, a gente tem empresa funcionando até dezembro, janeiro e fevereiro. Todos vocês sabem os problemas que ela tem. Estuda, busca capacitação, faz um curso, faz uma webinar aí online, alguma coisa assim, e acha uma solução. E nós vamos premiar as melhores soluções. Certo? Ele lançou isso na companhia inteira. A companhia dele, pessoal, perdeu 95% das vendas. 95%. Está com 5%. E tem capital de giro até setembro. E ele lançou um puta de um projeto que acaba 31/8, certo? Chamado Quarentreino. Ou seja, para a empresa eliminar todos os problemas que tinha antes. Certo? Ponto. Porque ele acredita que assim que a economia abrir, certo? A empresa dele volta ativa e volta com bastante gás. É óbvio que eu sugeri para ele que em 31/8 ele faça uma grande festa. Uma grande festa que é para dizer, acabou. Daqui para frente a gente volta à empresa. Mas uma grande festa. E eu sugeri para ele que ele pegue todos os critérios que a área de recursos humanos falou, de remuneração, tal, deixe tudo isso na gaveta. Esse período, ele não tem critério, ele é único. Então é o seguinte, se você teve que reduzir o salário de todo mundo, ok, reduz o salário, ponto. Agora, as melhores sugestões, as melhores ideias, as melhores capacitações, 31/8, nessa festa, você premia as pessoas. Prove para as pessoas que valeu a pena ajudar a companhia nesse período. Ajudar positivamente, com melhoria, com inovação, com eliminação de problemas. Ou seja, force em cima disso. Force em cima disso. Fez a festa, premiou todo mundo. Ok, acabou. Acabou o vírus. Agora vamos entrar no chamado últimos 4 meses. Certo? Que para mim é uma quarta bolinha. Você tem que buscar o pilar do... eu até dei um nome, do entusiasmo durante a crise. Do entusiasmo até agosto. Você tem que lidar com entusiasmo. Como é que lida? Fazendo um bom projeto onde as pessoas sintam que vale a pena estar naquela empresa até 31 de agosto. Dia 1º de setembro, você vai lançar as metas do último de setembro a dezembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Os últimos 4 meses. Agora, são novas metas. Não são aquelas metas que você pôs lá o ano passado para cumprir esse ano, não. Esse ano encerrou, pessoal, 28 de fevereiro. Ou seja, aí você tem um vácuo nesse meio, certo? É lógico, as empresas que estão indo bem de faturamento não têm esse vácuo, então é um pouquinho diferente. Mas aquelas que perdem faturamento estão tentando sobreviver. Agora, de
Assim que a economia abre, certo, em agosto, julho, setembro a dezembro, nós temos que fazer resultado. Então, lança novas metas, metas para 4 meses. Certo? Um cliente meu chamou esse período de 505, que é 2020 dividido por 4. Olha que coisa interessante. Ele falou assim, esse ano tem 4 meses, então eu vou fazer o 505. Ele está chamando esse ano de 505. Metas novas, certo? Ele tá fazendo uma coisa bacana. Muda a estrutura um pouco. Muda a estrutura. Coloca o Paulo para fazer outra coisa, o Carlos para fazer outra coisa. Muda. Dá metas novas e pessoas em posições novas. Ótimo. E você vai conseguir um bom resultado até o final do ano. Certo? Final do ano, sim. Aí você pega e engajou todo mundo em cima dessas metas, fez as metas, faz uma festa no fim do ano e aí 20 e 21, você retorna a um período normal. Certo? 20 e 21, certo? Você retoma a tua estrutura, retoma o teu orçamento anual, retoma o teu planejamento estratégico, retoma os seus indicadores, retoma o seu certo treinamento da sua turma. Mas esse ano, pessoal, esse ano de 2020, é um ano que tem que ser devolvido para os deuses, porque ele veio com vírus, ele não funciona. Certo? Nada funciona. Ou seja, os estilos de liderança não funcionam, certo? A forma de engajar as pessoas é um pouco diferente, certo? Tem uma crise nesse meio que faz a gente pensar diferente, certo? Tem os últimos 4 meses que nós vamos ter que retomar mesmo, certo? Então, eu vejo os 4 pilares. A manutenção da vida e a manutenção do emprego são 2 pilares de emoção negativa. Eu vejo um projeto até 31 de agosto para você, para você trabalhar o entusiasmo, e eu vejo de setembro para frente, certo, novas metas e uma inauguração do último quadrimestre como um período de altíssimo engajamento. Eu trabalho o engajamento e trabalho o entusiasmo para balancear o medo de perder a vida e o medo de perder o emprego. Certo? O que é que as empresas estão fazendo? Estão cuidando do medo de perder a vida, certo? Estão trabalhando, certo? Sorrateiramente na calada da noite, certo? O medo de perder emprego e não estão fazendo absolutamente nada, certo? Para você ter um grande engajamento no 4º semestre, nos últimos 4 meses, e para manter a motivação nesse período de crise. Certo? Estamos falhando, você tem liderança vergonhosamente, certo? Na gestão de gente. Estamos falhando, certo? Está ficando vazio, certo? O engajamento, vazio a euforia, certo? Parece que entramos em compasso de espera. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas as pessoas, enquanto esperam, elas estão se desengajando. Certo? Nós vamos pagar um preço muito alto em relação a isso. Muito alto. É lógico que ele não vai ser alto, certo? Nesse momento, porque todo mundo tem que garantir, certo? A sua fonte de renda, certo? Eu vi um levantamento feito para as médias gerências, certo? Gerência intermediária, de uma grande empresa com sede em São Paulo, tem fábrica no Nordeste, inclusive. A média gerência, pessoal, tem no máximo, na média, 9 salários guardados. A média gerência. Quem dirá embaixo deles? Nota. Então, ou seja, se a gente não cuidar do entusiasmo e não cuidar do engajamento e ficar só com a parte negativa, nós vamos pagar um preço um preço caro em relação a isso. Minha sugestão, certo? Algumas empresas realmente estão fazendo. Não monta um comitê de crise, monta 4.
cada um para lidar com uma coisa. Monta um comitê de 3 pessoas para implementar medidas na companhia para aumentar a segurança, para reduzir o risco de vida. Monta um segundo comitê de mais 3 pessoas para cuidar das medidas estruturais, certo? Que dizem respeito ao medo de perder o emprego. Cria um outro comitêzinho de 3 pessoas para lidar com o projeto que acaba 31 de agosto. E monta um outro comitêzinho com 3 pessoas, que é para planejar e executar o 31 de agosto até 31 do 12. 4 comitezinhos. E esses 4 comitês, eles têm que trabalhar ativamente. Por exemplo, você pega um grupo de 3 pessoas para cuidar do medo de perder a vida. Se esse grupo tiver ideias até a sexta-feira, você olhou, ideias para serem implantadas na semana que vem, certo? Ok, o grupo continua ativo, mas se ele não tiver mais ideia, muda o grupo, porque a gente precisa de ideias todas as semanas para implantar a semana que vem. Nos 4 pilares. Então, ou seja, estamos errando também aí. Monta um comitê de crise fixo, certo? E eles ficam o tempo todo cuidando só do medo de perder a vida e medidas estruturais. Estamos errando aí também. Faltam 2 comitês para lidar com o entusiasmo e com o engajamento, certo? As minhas lições, elas dizem respeito a esses 4 pilares. E essa estruturação desses 4 comitês. Mas eu não posso deixar de passar aqui para vocês, certo? Uma experiência que eu tive a semana retrasada na sexta-feira com uma empresa de 11 pessoas. Só 11 pessoas, certo? É o dono mais 10. Ele falou assim, olha, acabaram as vendas, ou seja, a gente não tem o que fazer. É uma puta de uma empresa. Em 11 pessoas, pessoal, eles devem faturar um faturamento por pessoa que deve bater assim algumas multinacionais de porte médio. Quer dizer, é uma empresa de alto faturamento e zerou o faturamento deles. Então, sabe, o empresário, ele me fala assim, quais são as suas sugestões? Eu falei, olha, é o seguinte, eu falei assim, você tem capital de giro para até quanto? Ele falou assim, até setembro a gente aguenta. Eu falei, então foi o seguinte, pega os teus 10 e sugere para eles reduzir o salário em uns 25%, 30%. Assim você pode ir até outubro. Porque ele não é daquelas empresas que vai ativar assim que a economia abrir. Ele precisa de mais uns 60 a 90 dias para ele começar a ter demanda. Certo? Ele falou, boa ideia, então baixa. Isso é do pilar medo de perder emprego. Aí você fala assim, ó, pega metade deles, vai nos clientes que vocês têm e fala assim, estamos aqui para ajudar. Não vamos cobrar um tostão. Aonde vocês querem ajuda? E vai ajudar eles. Vai ajudar. E a outra metade esquece a empresa. Vamos arrumar trabalho para trazer dinheiro para dentro da companhia. É qualquer trabalho que você possa fazer. É uma empresa tão pequena, pessoal, que dá para fazer isso. Eles relutaram um pouco, discutiram, separaram as pessoas e 4 deles foram trabalhar junto a clientes, certo? A preço zero. E 6 deles foram a mercado achar trabalhos para fazer caixa. E acharam um monte de trabalho. Um monte de trabalho. Desde encontrar, certo, grupos para fazer entregas de medicamentos, de entrega de não sei o que lá. Quer dizer, nem existia esse tipo de trabalho. Não tem nada a ver com o negócio deles, mas joia. Faz o trabalho, faz caixa,
certo? E lá para agosto, setembro, para o trabalho, ponto, certo? Então, o que eu estou querendo colocar aqui para vocês é que precisa ter a coragem para tomar as decisões para sobreviver até agosto, setembro. Nota? Mas existem um monte de pessoas dentro da sua empresa e que essa coragem não é suficiente para manter as pessoas, certo? Entusiastas não não é suficiente para manter as pessoas engajadas. Portanto, gerencie, lidere as quatro frentes, as quatro frentes de liderança, duas positivas e duas negativas. Parece ser um bom balanceamento. O que vocês acham disso? Todo seu, Valdemar. Valdemar, Estava no mute. Então vai. Isso mesmo, mas a gente viu aqui uma abordagem importantíssima aí, com a ilustração da balança, com duas medidas para um lado e duas para o outro, e tenho já aqui algumas perguntas, tá? Inclusive, uma das participantes estava perguntando o que você tinha falado quando a providência de uma empresa de cuidar de quem sai. Eu respondi para ela, do caso da empresa que disponibilizou um salão para poder ajudar a trabalhar os currículos, alguns trabalhos de curto prazo. Mas a primeira pergunta aqui é do Oswaldo, onde ele coloca: professor Mandelli, na sua experiência nesse momento histórico, quais são os estilos de liderança que estão sendo mais efetivos? Ok, isso aí é assim. Como é que a gente explica isso, né? É assim. Quando a gente vai pro... Olha bem, eu sou professor, eu sou professor da matéria, certo? Eu dou matéria liderança, certo? No MBA, certo? Que é o primeiro MBA da América Latina. Nós não temos a matéria liderança de crises. Nós não temos. Porque a gente vive em um país que dá para crescer para tudo quanto é lado. Então a gente só ensina a liderança para o desenvolvimento. Certo? E a liderança para fazer as metas acontecerem, a liderança para fazer um grande engajamento, a liderança para fazer uma cultura de alta performance. Certo? A gente não ensina a liderança de crise. Certo? E a liderança de crise, então eu falo 3 horas para vocês de qualquer modelo de liderança que vocês quiserem colocar para ser discutido. Domino todos. Certo? Agora, qual é a liderança para trabalhar em uma crise? Certo? Então, ela não é bem a liderança orientada para o desenvolvimento. Ou seja, ela é como se fosse uma batalha. Olha bem, o coronavírus, esse fechamento do mundo para nós é uma batalha. Batalha tem começo, meio e fim. Quem é do exército sabe disso. Então, você volta para um estilo chamado comando e controle. Você volta para um estilo onde você tem que definir as coisas que têm que ser feitas. Você tem que dar orientação às pessoas. Você tem que estar na frente da tropa, você tem que falar com a tropa o tempo todo, você tem que ser transparente no que você quer, ser verdadeiro, certo? Não é que você falar que você que você sabe tudo. Eu tenho uma piadinha que eu adoro, eu adoro falar. Tinha um navio em alto mar, né? Certo? Muito antigamente, na época de piratas, né? E aí tem aquele marujo que fica lá no alto
tudo lá em cima, e ele fica olhando para ver se não tem navio inimigo em torno, né? E de repente ele grita, capitão, tem um navio pirata a bombordo. Puta, o capitão fala, puta, lá vem ataque de navio pirata. Aí o capitão chama o seu direto e fala, vai lá para dentro e pega a minha camisa vermelha, certo? Porque se eu tomar alguma facada, eu não quero que ninguém saiba que eu tomei uma facada, certo? Então, daí a camisa vermelha. Aí o cara lá da torre grita, capitão, não é um navio pirata, são 30 navios piratas que vão atacar a gente. Aí o capitão fala, já que vai trazer a minha camisa vermelha, pode trazer a calça marrom também, certo? Então, ou seja, não é esse o estilo que se espera, certo? Em uma batalha. A batalha você espera o quê? Que o capitão saiba juntar as pessoas, que ele saiba compartilhar as suas vulnerabilidades, os seus medos, que ele aponte o caminho, mas que ele compartilhe os medos daquele caminho, certo? Então, se você fala assim, qual é o estilo de liderança? Vocês podem procurar em todos os livros, não tem. Você não tem, porque a crise, ela requer o quê? Certo? A gente diz assim, quando você tem um período de crise, tome o controle e faça acontecer. Quando você tem um período de crescimento, delegue para que as coisas aconteçam. Então, nós não estamos em um período que você pode delegar. Então, outro dia falaram assim para mim, Mandé, todo mundo da minha equipe está trabalhando no home office, como é que eu faço? Falei, é muito simples, você marca com eles uma reunião às 8 da manhã. Você entra às 8, então você marca uma reunião às 8. Aí a turma entra, você vê todo o rostinho como eu estou vendo aqui, aí você fala, bom dia, pessoal. E aí, Oswaldo, como é que vai ser o seu dia? O que você vai entregar até o fim da tarde, Oswaldo? Quais são as coisas que você está envolvido, Oswaldo? Eu estou envolvido com isso, então até a tarde você acha que você consegue fazer, Oswaldo? Consigo. Carla, certo? E você, como é que vai estar certo, hoje à tarde? O que você vai conseguir entregar até a tarde? Ou seja, é um gerenciamento como? É uma liderança em cima da rotina, em cima do que tem que ser feito. E aí, se você sai às 6 horas, você marca uma reunião com eles às 5h15. Pronto. E 5h15 você vai lá e fala, e aí, Oswaldo, conseguiu fazer, Oswaldo? Certo? Você precisa da minha ajuda amanhã, Oswaldo, ou não? Ou você acha que você realmente consegue chegar lá? Você oferece ajuda. Você lidera perguntando, certo? Lidera vendo o que tem que fazer e perguntando, certo? E durante o dia vai dando umas incertas, viu? Durante o dia, assim, 11 da manhã você pega e você toca lá, toca o Zoom lá e chama o Gleidson. Gleidson, e aí, como é que tá? Você está precisando da minha ajuda ou não, Gleidson? Porque você disse que até a tarde você consegue fazer. Essa aqui é a minha ajuda ou não? Quer dizer, é esse o modelo de gerenciamento. Ele é de curto prazo, porque a batalha, você precisa ver quanto avança no curto prazo. Você tem que ter as rédeas na mão. Não adianta eu vir com as flores do desenvolvimento, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Certo? Agora, combina com a turma. Combina com a turma, porque eles estão acostumados com você como? Ser muito participativo, falar com todo mundo, envolver todo mundo. Fala para eles, olha, até 31/8 não dá, porque a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer as coisas acontecer até 31/8. Tem que ser gerenciamento da execução e viva o Falcone, que é ele que ensina o gerenciamento da execução. Execução em excelência. Zero desenvolvimento. André, temos aqui uma pergunta da Marília Fiuza. Como lidar com o equilíbrio de colaborar, entre parênteses, nada cobrar, e criar alternativas de receitas? Passei 30 dias sem cobrar alguns dos meus serviços. Mas amanhã estarei ministrando uma palestra que foi comercializada ao público. Na sua opinião, essa ação de palestra paga foi inoportuna para o momento?
deve ser consultoria como eu, certo? Eu acho que é assim, Fiuza. Eu acho que quem vive de capital intelectual, certo? Tem que ser missionário. Nota. Então, ou seja, é assim que eu me vejo. É assim que eu me vejo. Então o Valdemar, ele me liga e fala assim, Bandelli, eu preciso que você fale com as minhas pessoas. Eu preciso. Certo? Eu falo, quantas pessoas são, que dia que é, Valdemar, certo? E ele pergunta para mim, qual é o meu preço? Qual é o meu preço? Se ele perguntar qual é o meu preço, eu falo o meu preço. Então, o meu preço são 100 moedas. Eu vou falar em moedas. 100 moedas. Ele fala, Mandelli, eu não tenho um tostão. Nós estamos em época de crise. Eu falo, Valdemar, eu te faço grátis. Olha bem, eu não dou desconto no preço. E eu entendo o seguinte, que eu tenho um valor. E eu tenho um valor. Certo? E eu não abro mão de quanto eu valho. Mas eu tenho que entender que, às vezes, as empresas não podem pagar. Então, eu faço de graça. Porque se eu reduzir o meu preço... por que eu reduzi o preço? Isso não faz sentido. Eu não sou produto. Eu sou capital intelectual. Você já foi em um médico e chorou o valor da consulta? Você chega lá e ele fala, olha, a consulta é R$500. Pô, não dá para fazer por 450, doutor? Com certeza, você não fez essa pergunta. Mas se você falar para ele, olha, doutor, eu não tenho dinheiro, eu confesso para vocês que a situação é muito ruim, mas eu gostaria de ser atendido pelo senhor. Ele fala, eu lhe atendo. Ou seja, quem trabalha com capital intelectual trabalha basicamente com credibilidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado, certo? Com lidar com o mercado, certo? Na questão de valores, certo? Porque antes do valor financeiro tem que ir o valor do capital intelectual, certo? Então, durante esse período todo, certo? Desde o dia 11 de março até agora, realmente algumas coisas eu recebi, certo? Mas não foi porque eu cobrei, foi porque a organização falou, eu tenho budget para lhe contratar, para você fazer isso para mim. Eu falo, se você tem budget, ok. Mas se você falar que não tem budget, eu não converso em desconto. Eu acho que quem vende capital intelectual tem valor. E coloca a credibilidade em cima desse valor, certo? Eu prefiro manter a credibilidade e não falar em receber, certo? Vai chegar a hora da gente receber, porque nenhum contratante é cara de pau o suficiente para, estando bem de situação, certo? Não falar sobre honorário de serviço. Pelo menos essa é a forma que eu vejo. Muito bem, da Maria Fiuza. Agora tem o Daniel Silveira. Fui um dos agraciados em receber a atenção particular do Mandelli. Só agradecimentos. Foi? Foi. Daniel Silveira. Sabe onde é que está o Daniel? Fala aí, Daniel. Tudo bem, Mandelli? Deixa eu ver tua cara, deixa eu ver tua cara. É porque eu tô sem camisa, por isso que eu não... Ué? Deixa eu colocar uma camisa que eu já apareço, Mandelli. Quero ver. Então, olha, Daniel... Quando ele coloca, a pergunta dele é a seguinte, na liderança o que une são os projetos. Opa, como implementar esses projetos e comitês em uma pequena empresa com poucos funcionários que estão anestesiados pelo medo? Agora ele aparece. Ótimo. Isso é simples. Isso é simples, olha bem.
o medo de perder a vida e o medo de perder o trabalho, ele veio naturalmente. Se você não fez nenhuma medida para você, gerar engajamento oh Deus, espera aí, para você gerar entusiasmo e engajamento, se você não fez medidas aí, elas não existem, porque elas não vêm naturalmente. Agora, você deixa as pessoas 40 dias em sofrência, certo? Você já foi muito tempo. Nota, quer dizer, você já deveria ter adotado medidas para entusiasmá-los e engajá-los, certo? Há uma semana e meia atrás. Olha bem, numa batalha, uma semana e meia pode significar derrota, se o inimigo é forte. E o inimigo chamado negativo, certo? Ele é muito forte, principalmente, certo? Das populações mais carentes e latinos. Certo? Nossa, que a turma adora uma desgraça violenta. Então, agora, está um pouquinho atrasado? Tá, mas nunca é tarde para começar, certo? Começa agora. Qual é o projeto até 31 de agosto? Como é que quais são os prêmios que eu posso dar para os caras que realmente fizerem uma diferença enorme? Fala para todo mundo, comenta com todo mundo, põe uma pessoa mais você para planejar a retomada. Como é que vão fazer? Como é que vão fazer de setembro a dezembro? Ou seja, nunca é um pouquinho tarde para começar, mas nunca é tão tarde do que você nunca começar, certo? O Daniel aí. Ô, professor. Mandele. Agora eu lembro de você. Tá certo. Obrigado mais uma vez, viu? Foi excelente a nossa conversa. Foi excelente. João, obrigado a você. Que bom. Nós temos agora o Oswaldo. Professor, com relação aos 4 pilares, como medir nível de engajamento, por favor, fale um pouco mais. Muito obrigado pela primeira resposta. E a Andréia, ainda em engajamento, para gerar engajamento, devemos usar incentivos financeiros ou adotar algum reconhecimento não financeiro? Então, entenda o seguinte, a minha resposta, ela diz respeito a este ano. Ela não diz respeito aos anos de crescimento, ok? Ok? Então, se a sua empresa tiver mesmo durante este período crescendo, certo? A minha dica não serve, certo? A minha dica só serve se a tua empresa estiver em decréscimo ou caiu muito, certo? E você acredita que lá para setembro, outubro, se a economia melhorar, ela melhora muito, certo? Então, ou seja, esquece todas as regrinhas que você aprendeu até 28 de fevereiro. Esquece. Eu vou contar um caso para vocês. Vou contar um caso, certo? Não é um caso brasileiro, certo? Mas é um caso que eu vi o vídeo dele. Eu vi o vídeo, certo? Sem nenhuma elaboração. Era um dono de uma empresa de autopeças, certo? Nos Estados Unidos, certo? E ele perdeu grandes contas. Ele perdeu General Motors, perdeu Ford, e a empresa dele ia indo mal. E aí ele falou, ou eu fecho, ou eu recupero. Certo? E ele resolveu recuperar. É uma empresa trabalhando 2 turnos, certo? Fábrica. Certo? A primeira coisa que ele fez, ele demitiu todo o quadro gerencial dele. Tirou todos e ficou ele direto com os supervisores. Certo? Olha como ele tratou, certo? Essa puta encrenca. Certo? Medida estrutural. Bolinha 2. Medo de perder emprego. Quando ele tira os gerentes, certo? E ele assume toda a operação com os supervisores melhora o engajamento ou não? Obviamente melhora, porque agora a gente fala com o homem. Nota. Ele chamou todo mundo na fábrica, ele foi claro. Ele falou assim, ó, nós temos 6 meses para recuperar a fábrica. Ou a gente entrega o que tem que ser entregue e faz isso com qualidade, ou a gente fecha. Então, eu conto com vocês. E se a gente recuperar a fábrica,
todos vocês, inclusive eu, a gente vai se sair bem. Qual é o critério? Não tem critério. 8 meses depois, essa fábrica recuperou GM e Ford, ou seja, os dois maiores contratos que eles tinham. E voltou a ser o quê? Rentável, rentável, rentável. Certo? O que esse dono faz? Ele contrata, ele aluga um elefante, pessoal. Ele coloca uma paramentação de marajá. Ele se veste de marajá. Ele coloca envelopes dentro das sacolas, certo? Com dinheiro dentro. E ele entra pela fábrica montado em um elefante vestido de marajá. Ele para o elefante no meio da fábrica. E com o megafone ele começa a chamar nome por nome. Paulo! Paulo! Vem cá. Aí o Paulo ia lá e fala, tá aqui, Paulo, você conseguiu fazer isso assim, assado. Carlos! E ele foi chamando um por um, pessoal. Andando pela fábrica em cima de um elefante. E dentro do envelope não tinha um valor igual. Porque como ele trabalhou pertinho de todo mundo, ele sabia o que cada um deu de contribuição. Ele conhecia cada um, o que a pessoa fez naqueles 6, 7 meses. E ele atribuiu dinheiros diferentes. Certo? Me diga, certo, em que livro que vocês leram isso? Isso não está em livro nenhum. Ou seja, períodos como esse, que a gente não viveu na vida ainda, requerem tratamentos específicos. Não adianta pensar em critérios de como incentivar. Não. É o seguinte, nós estamos recuperando, certo, uma organização. Certo? Quanto vale isso? É isso que você tem que pensar. Certo? Mas como parceiros que estão te ajudando a fazer o negócio continuar vivo e sair do outro lado, certo? Do que efetivamente cargos e níveis e pesos diferentes. Temos agora o Jefferson Zanata. E liderar pelo exemplo, todos nós sabemos que é a melhor e mais correta maneira de incentivar a equipe com entusiasmo, inspirando confiança e vontade de crescer. Como fazer isso? Nesse momento em que temos os dois pilares mencionados, medo de morrer e medo de perder emprego, muito pertinente em todos os colaboradores. Isso. Então vamos lá. Durante a minha fala eu falei, fale com as pessoas, ande, fale com todo mundo. Seja transparente em relação à situação. Não seja agente do medo, mas não seja agente da ilusão. Certo? Seja verdadeiro, então. Certo? Diz para eles que você não sabe de tudo. Certo? Mostre os seus medos e selecione as pessoas. Vá fazendo um caderninho para ver com quem você vai contar depois de 31 de agosto. Porque os que forem ficando para trás, eles vão ser deixados fora, certo? De quando a empresa estiver com um movimento bom de crescimento. Selecione as pessoas. Nós temos aqui o Silvio. Como será o novo normal daqui para frente? Isso é uma coisa que os caras criam aí, certo? Que eu não gosto, né? Eu acho que é o seguinte. Qual foi o novo normal depois do plano cruzado? Qual foi o plano normal depois da gripe aviária? Para mim, ou seja, eu trabalho em negócios. Negócios, para mim, continuam tendo planejamento estratégico, continua tendo processos, continua tendo liderança, continua tendo indicadores, continua tendo pesquisa de clima, pesquisa de engajamento. Quer dizer, por que vai mudar nisso? Talvez a gente tenha que trabalhar de máscara. Aí trabalha de máscara. Talvez a gente continue com álcool gel. Talvez alguns continuem trabalhando em casa, até porque o custo é menor para a empresa. Ok. Certo? Mas qual a diferença?
Eu acho, aqui... eu acho que a gente fica muito com esses chavões, sabe? Chavões, coisas que a turma inventa para dizer que vai. Aqui só se fala nisso aí, certo? O novo normal. Olha bem, Charles... olha bem. Em 5 anos, o que significa esses 4, 5 meses? Nada. Nada. Se a gente ficar 5 anos nessa crise, aí a gente tem que definir um novo normal. Certo? Mas 4 meses, considerando ainda que a economia não parou. Você tem um monte de empresa funcionando muito bem. Você tem empresa contratando. Você tem toda a indústria de base funcionando. Todinha. Vale está funcionando. Kindle está funcionando. Todos estão funcionando. Foi o único país no mundo que não parou a sua logística. Não parou a logística. Certo? Então, qual o novo normal? O normal é... Vamos voltar em setembro, outubro do ano passado. Ok. Mas é a mesma coisa. Com algum aprendizado que qualquer coisa deixa algum aprendizado. Eu acho que tem assim, coisas em casa mudam, certo? Talvez os padrões de higiene mudem, certo? Talvez alguns padrões de relacionamento mudem. Eu acho que a gente tem uns ganhos aí, mas não na vida organizacional. Não dentro de um negócio. Vai continuar tendo choque de gerações, vai continuar tendo que fazer inovação, vai ter que continuar sendo competitivo. Onde é que está o novo normal? Onde é que está? Temos aqui o Charles Holanda. Fale um pouco sobre a importância da igualdade de tratamento das lideranças para com as suas equipes e os riscos quando isso não acontece. Obrigado. Então, Charles, é o seguinte. Um dos principais parâmetros que um líder é avaliado é se ele é justo. E tratar as pessoas que performam igual, tratar as pessoas que performam diferente, de forma igual, não é justo. Agora eu quero que você refaça a sua pergunta. Porque quem decide liderar, quem aceita liderar, sabe que liderança não é um ato, não é uma postura que se vira muito popular, não. Porque você tem que tratar as pessoas que performam diferente de forma diferente. Para ser justo. É muito mais fácil ser paternalista e trata todo mundo igual. Só que quando você trata com todo mundo igual, você fica com todos os médios baixos. Você não faz alta performance. Você não faz alta performance. Para fazer alta performance, você precisa tratar as pessoas que performam diferente de forma diferente. Ir aglutinando as pessoas em fazer diferença e ir tirando as pessoas que não fazem diferença nenhuma. Liderar é selecionar. Pelo que eu percebi, o nosso querido professor Paulo Villamarim, ia fazer uma pergunta, Paulo? Pô, pergunta de professor não pode. Pergunta de professor não pode. Você está sem som, Paulo? Ou era cumprimentar? Não estou não. Primeiro, um grande abraço aí ao pessoal da Barros e ao Mandelli. Tivemos na aula na quinta-feira, né, Mandelli? Isso. E eu gostei muito da última live que eu assisti de você. Obrigado. Você falou exatamente essa questão de voltar à normalidade. Porque um mês após o início mais forte da crise, da pandemia, vários profetas da catástrofe, com um mês, já estavam falando que nada voltaria à normalidade. E você falou o contrário. Exatamente o oposto. E domingo agora, eu assisti uma entrevista do nosso amigo Condé, Luiz Felipe Condé, ele foi na mesma linha sua, tá? De nada voltará à normalidade. E ele falou que isso
na ótica dele, inclusive na minha ótica, também igual a sua, eu acho que muitas coisas vão mudar, muitas coisas vão ser aceleradas e já estão sendo, e possivelmente boa parte disso ela vai continuar, né? Ela vai continuar, mas também tem os profetas do Apocalipse, que é uma loucura. E você e o Condé destruíram essa fala. Mas quando você colocou aí que várias empresas estão funcionando, estão rodando, eu discordo um pouco. Porque, na verdade, várias, principalmente, né? Eu tenho visto muito essas lives, centenas talvez já, as pessoas falam mais para as grandes empresas. Tá? Mas o problema nosso, que a maior parte das empresas brasileiras são pequenas, micro ou médias empresas. Né? E eu estou acompanhando que várias empresas dessas estão colapsando. E aí? E aí? Como é que... Porque eu não acho que está tudo rodando normal. Não, não está rodando. Não. Tá, ok. Esse é um comentário que eu gostaria de te ouvir. Ok. Afirmo novamente que muitas coisas vão mudar, mas também muitas coisas interessantes permanecerão. Um grande abraço aí para todos. Paulo, eu acho que assim, é uma conversa longa essa, uma conversa longa. Eu merecia um copo de alguma coisa. Tem que marcar outro momento, né? Outro... mais elaborado. Eu acho que assim, se você começar a estratificar, certo? Pela cadeia de valor e pelo porte de negócios, é lógico que a nossa grande maioria, certo? De empresas que a gente chama, elas têm um porte médio pequeno, certo? E elas são empresas que têm muito pouco volume próprio, elas são extremamente dependentes, certo? Então, se a economia cresce 6%, ela cresce 8%, ela cresce 10%. Mas se a economia cresce 2%, ela cresce 3% ou 4%, entendeu? Ou seja, ela é muito dependente do movimento econômico, certo? Para que ela vá um pouquinho à frente, certo? Então, esse volume de empresas médias, pequenas, certo? Vão ser altamente impactados, certo? Principalmente porque a grande maioria delas está do 2/3 da cadeia de valor para frente, do 2/3 da cadeia de valor para frente. A maioria delas tem baixo investimento em capital intensivo, porque elas nem podem fazer isso, certo? Então, elas têm... são coisas pequenas. Essas eu acho que é assim. Uma grande maioria delas, e eu dei várias orientações, eu falei, não tenta, fecha as portas, certo? Olha bem, a tua empresa, ela tem as mesmas virtudes e as mesmas capacidades que ela tinha em janeiro. As mesmas. Você é tão bom ou tão ruim quanto você era em janeiro. Nota. Mas em janeiro você faturava 500 e agora você está faturando 10, fecha. Olha bem, você não tem como faturar mais, fecha. Você é parasitário da economia, certo? Então o que você faz? Fecha para não ter mais custos, certo? Arruma direitinho e volta à medida em que a economia volta. Você não tem alternativa, certo? Não tem magia. Certo? A gente podia fazer... Teve um interessante, que ele fez um consórcio, eles eram em 5 lojas que faziam as mesmas coisas, em 5 empresas que faziam a mesma coisa, certo? E competiam. Então eles falaram aqui, vamos parar de competir e vamos dividir os pedidos como se a gente fosse uma só. Certo? Mas todos os pedidos caíram. Nota? Então a soma de tudo que dava 1.000 passou a dar 100. Certo? Então você não tem lugar para todo mundo. Ou seja, como a economia ficou bem menor, não tem lugar para todo mundo. Não tem lugar. Não tem. Certo? Então, ou seja,
a nossa economia estava cheio de empresas médias, pequenas, que foram criadas de maneira empreendedora, de maneira heróica, lutadora, mas elas precisam da economia para dar um passo. Elas precisam. Então, vão sofrer muito. Por quê? Porque o ciclo de recuperação dela é mais lento. Nota, bem mais lento. Então, se você ficar gastando o capital de giro, acontece o quê? Você morre. Então, o que você faz? Você fecha, guarda o capital de giro e assim que a economia retoma, que você sentiu que dá passos, você dá passos. Certo? Não tem jeito. Agora, isso não é válido para a empresa média, grande de produto e serviço, para começo de cadeia ou capital intensivo, por exemplo. Certo? Uma das empresas cliente minha é uma laminadora de aço. Certo? Quer dizer, não tem como separar uma empresa dessa. Certo? Então você faz o quê? Mas lá na frente não estão consumindo mais tanto aço inox. Sim, não estão, mas daqui a pouco estão. Então você reduz um pouco o limite de produção, reduz um pouco a capacidade, faz estoque, faz acordo com o cliente para fazer estoque na casa dele, recebe depois. Quer dizer, vai também ter limite. Não fica até o fim do ano assim. Não. Duas últimas perguntas. Tá. O Rogério Freires, qual o planejamento estratégico ideal para uma equipe externa? E o Miguel Marques, quando você falou sobre após 31/8, com quem pode contar, existe algum critério de avaliação de desempenho para essa análise? A primeira pergunta eu não consigo responder. Qual é o planejamento estratégico ideal para uma equipe externa? Eu não consigo entender a pergunta. Certo? Agora, a segunda é assim. Eu disse umas 2 ou 3 vezes aqui. Como você vai liderar perto das pessoas? Perto. Não é sistema, não é pesquisa. Você está perto. Você vai descobrir com quem você pode contar. Tenha você 100, 200, 500 ou 1000 funcionários. Você estando perto, você vai conhecer todos eles. E você vai ver quem é que está fazendo a diferença e quem é que não está. Você vai errar um pouco. Mas as pesquisas também erram. As pesquisas de clima, pesquisa de engajamento também erram. Elas são percentuais. Certo? Então, o critério não há critério. Olhe as pessoas, conviva com elas, trabalhe com elas. Compartilhe os medos, certo? Não seja ilusionista, que você vai ver todo mundo que você realmente pode contar. Agora, qual o planejamento estratégico ideal para a equipe externa? Eu não consigo responder. Bem, suas palavras finais aí, sua mensagem final para a gente fazer uma breve síntese. Eu acho que é assim. Eu estou com medo, certo? Eu estou com medo de perder a vida. Eu estou no grupo de risco, certo? Eu não sei como é que esse bicho ataca, certo? Então, eu estou com medo. Realmente, tem coisas em mim que me fazem muita falta, por exemplo, a voz. Então, eu fico um pouco rouco, eu falo, será que esse bicho está aqui, certo? Porque você não sabe por onde ele entra, certo? Então, eu estou com medo. Eu estive com medo de que a minha atividade de consultoria fosse sofrer grandes reveses, certo? Estive com medo, certo? Mas eu defini um projeto claro até 31/8. Até 31/8 eu quero ganhar 0 dinheiro. 0 dinheiro. Eu vou ajudar todo mundo. Eu vou ajudar todo mundo. Porque, olha bem, o mesmo valor que eu tinha em dezembro, em janeiro, eu tenho agora, recebendo ou não. Então, eu saí do mercado,
seria um erro grosseiro. Então, fiquei com, na minha segunda bolinha, fiquei com medo de perder trabalho. Certo? Fiquei com medo. Então, o terceiro ponto, certo? Eu tenho algumas pessoas que trabalham junto comigo há muitos anos, certo? E eu montei um projeto com eles até 31/8. Até mudança física a gente tem. Nós estamos indo para um escritório novo. A gente sai do escritório aqui e vai para um outro escritório. Vamos aproveitar a oportunidade para mudar até de escritório. Certo? 31/8, eles não sabem. Eu vou fazer uma festa. Vou abrir a melhor champanhe. Porque sobrevivemos a um período sem precedentes. Certo? Então, eu estou gerenciando o entusiasmo. Certo? E as nossas metas até o final do ano. Certo? Muito embora a gente seja, talvez, o nosso ciclo de recomeçar seja um pouco mais longo, mas nós temos um volume de coisas que estão pontas encomendadas e postergadas. Talvez elas sejam executadas todas nesses últimos 4 meses. Então, eu estou mais engajado, eu estou mais entusiasmado do que com medo da morte ou com medo de perder trabalho. Certo? Então, eu diria que nesse saldo, certo? É um saldo que eu queria deixar para vocês uma reflexão, certo? Que a gente saia dele, certo? Mais entusiasmado e mais engajado, certo? E não como sobrevivente de uma corrida maluca. Obrigado, querido amigo Pedro Mandelli, por sua sabedoria, experiência, forma prática de tratar um tema tão importante no momento para todas as nossas organizações, de todos os tamanhos. E contamos com uma importante parceria, com a operação. Sempre andar só é muito mais difícil, mas andar juntos, contribuir com diferentes experiências, fazermos implementações e buscarmos saídas sempre é muito importante. Foi muito interessante a gente ver aqui 4 pontos e até na ilustração de uma balança, né, balança com 2 pratos, onde de um lado tem 2 pilares negativos, o medo de perder a vida, o medo de perder emprego, e do outro lado, 2 altamente positivos, que é cuidar do entusiasmo com o projeto até 31 de agosto e procurar estabelecer metas para ampliar engajamento a partir de 1º de setembro. E foi muito interessante aí essa sua sugestão de a gente poder ir além de um comitê de crises, com 4 comitês, com pessoas, grupos pequenos, que pudessem fazer diferença semana a semana, né? Gerenciando esse medo de perder a vida e de perder o emprego, gerenciando também esse projeto, a construção desse projeto para andar logo até 31 de agosto e o projeto para retomada. Então, a gente só tem a agradecer, muito prático, muito importante, muito reflexivo, de grande valor para todos nós aqui presentes. E agradecemos a todos vocês também pela importante presença e participação e passamos para o Gleidson para o encerramento. Professor Mandelli, quero agradecer muito aí esse seu tempo, o seu conteúdo, a sua experiência em prol aqui das empresas do Ceará, do Rio Grande do Norte também, dos amigos. Muito bom rever aqui vários colegas, parceiros, amigos, nesse momento, nessa quarta-feira à noite. Na próxima semana, na próxima quarta-feira à noite, nós também teremos um tema muito legal com 2 professores muito especiais, né? Os 2 são professores. O professor Carlos Arruda, que trata muito de inovação, e o nosso professor e secretário da Saúde, doutor Cabeto, vai estar conversando aqui com a gente sobre esse momento de pandemia e fazendo uma dobradinha com o professor Carlos Arruda. E todos vocês estão sendo convidados para a próxima quarta-feira, tá? Desejamos uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Mandelli, mais uma vez, Obrigado. viu? Obrigado. Até. Tchau, Ademar. Marcante, muito obrigado por tudo.